Muito bem, finalmente a atividade 33, hein? Classifique os sistemas lineares seguintes em determinado, indeterminado ou impossível em função do parâmetro m. Muito bem. Então, primeira coisa, a diferença entre parâmetro e incógnita, tá? Então, o parâmetro ele seria um número, né? Ele pode ser aqui, ele é um valor fixo, tá? Só que é desconhecido, já que o x e o y são variáveis, né? Bom, como é que a gente vai resolver isso daqui? Primeiro você precisa estudar o quê? Classificação de sistemas. Lembrando que um sistema ele pode ser possível. Então é isso, o sistema ele pode ser possível quando existe solução, tá? Dentro daqui do sistema possível ele pode ser determinado quando existe uma única solução ou indeterminado quando existe aí infinitas soluções, tá? E quando não tem solução ele é dito impossível. Geometricamente falando, aqui no caso são retas, podemos dizer sim que o sistema ele é determinado quando as retas se tocam, né, interceptam aí em um único ponto. No gráfico ficaria assim, algo assim, né? Então, o eixo x e o y, certo? E as duas retas aqui se cruzando. Então, isso aqui é um sistema possível e determinado. Um sistema possível e indeterminado seria o quê? Seria, por exemplo, uma reta, aliás, duas retas, né, que coincidem, duas retas coincidentes. Duas retas coincidentes, ou seja, os pontos de uma coincidem com os pontos da outra. Então o sistema ele é dito o quê? Possível e indeterminado. Quando o sistema ele é impossível, ele será impossível quando as retas são o quê? Paralelas, ou seja, elas não têm ponto em comum. Se não tem ponto em comum, o sistema não tem solução. E aí ele é um sistema o quê? Impossível, sem solução, tá? Então aqui, para você entender mais ou menos, é isso que acontece, tá? Aqui a gente está falando de retas, são duas variáveis, ó, x e y. A gente vai ver na letra B que trata-se de um plano, x, y, z é um plano, ok? É uma superfície. Muito bem, então tá aí, ó, resuminho para você, você pode fazer aí o seu rascunho, faz bonitinho aí com a letra bonitinha, faz uma espécie de mapa mental aí para você não esquecer mais. Beleza, mano? Vamos lá então. Outra coisa aqui, ó, importante você lembrar o seguinte, que essas retas aqui, para elas serem concorrentes, os coeficientes, as inclinações aqui são diferentes. Então, o coeficiente angular de uma é diferente do coeficiente angular da outra. Aqui eu estou usando a letra M, tá? Mas não vai confundir com esse M aqui. Aliás, eu vou até mudar a letra. Eu estou falando de inclinação, tá? É a tangente do ângulo. Eu vou chamar aqui de... Vou falar do ângulo mesmo, vai. Então, o ângulo de uma é diferente do ângulo da outra, tá? Nesse caso aqui, elas são... O intercepto aqui vai ser o mesmo, né? O B de uma é igual ao B da outra. O que é o B? É onde toca aqui no eixo Y, né? Lembra da equação? A equação é AX mais B, não é isso? Então aqui, ó, elas têm o mesmo A e o mesmo B. Então elas são... Trata-se da mesma reta, na verdade, né? A gente fala que é coincidente. E aqui, ó, elas terão o mesmo A, certo? O A de uma é igual ao A da outra. O que quer dizer? Coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, só que o B, coeficiente linear, vai ser diferente, tá? Se eu estiver falando difícil aí, você dá uma voltada lá nas matérias do primeiro ano. Aliás, aqui é do terceiro, né? Bom, enfim. Mais ou menos isso. Vamos para o que interessa aqui para resolver esses negócios aqui, ó. Então, como vimos aqui, o que acontece? Para esse sistema aqui ele ser determinado, para ser determinado, essas retas não podem ser o quê? Paralelas, ok? Então eu vou escrever aqui essas equações de maneira a isolar o y para eu poder comparar com a fórmula, né, com uma equação de uma reta, uma equação, ou melhor, uma função do primeiro grau, que é esse estilo aqui, ó, ax mais b. Então vou deixar as equações nesse formato, ou seja, isolar o y.
Então, na primeira equação vai ficar 2y, que é igual a m menos 1, e o mx passa para esse lado, fica negativo. Ok? Então, nós temos aqui que m menos 1, a gente pode escrever como? Vamos ver aqui, ó, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós temos m sobre 2 menos 1 sobre 2, tá? O 2 divide todo mundo. Mx sobre 2, tá aí. Então você tem mx aqui. Você pode o quê? Juntar eles, né? Colocar em evidência. Aliás, m sobre 2, né? Colocar o m sobre 2 em evidência. Você vai ficar com m2. Vou deixar assim mesmo. Então aqui ficou menos m sobre 2. Isso aqui é o quê? É o a. É o nosso coeficiente angular, tá? E esse cara aqui vai ser o b. Então, mais o b vai ser m sobre 2 ou m menos 1 sobre 2, tanto faz. Colocar m menos 1 sobre 2, tá? Pronto. Aqui nós temos o a, coeficiente angular. E aqui nós temos o b, coeficiente linear, tá? Se as duas retas forem paralelas, o sistema será o quê? Impossível. Se as duas retas forem coincidentes, o sistema será indeterminado. Ok? Então vamos verificar aí. E se o coeficiente angular de uma for diferente da outra, nós teremos um sistema o quê? Determinado. Tá? Então vamos verificar agora. Mexendo aqui com a outra equação, fazer o mesmo procedimento. Vamos isolar o y. Por quê? Porque é mais fácil comparar, né? Porque já fica separadinho, ó, o coeficiente angular e o linear. Então 4y é igual a 3m menos 2x. Legal. Agora o y vai ser 3m. O 4 passa dividindo aqui e passa dividindo aqui também. Legal? Agora vamos só deixar nesse mesmo formato aqui, ó, colocar esse cara aqui na frente para ficar mais fácil de comparar. Então, ó, 2x, aliás, podemos simplificar, não é isso? Dividir por cima e embaixo, em cima e embaixo por 2, teremos aí 2 por 2 dá 1, uma vez x embaixo, 4 por 2 dá 2. Pronto. E mais 3m sobre 4. Então aqui é o seguinte, aqui nós temos agora também, ó, da mesma forma, o coeficiente angular aqui vale meio, né? Aqui era menos m sobre 2, aqui agora é menos 1 meio, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Então o a é igual a menos meio, aqui nesse caso era menos m sobre 2, ok? E o coeficiente linear é isso daqui. O que acontece? Se elas forem paralelas, ou seja, se tiver o mesmo coeficiente angular, será indeterminado, tá? Se esses dois aqui forem iguais. Se ela passar se o coeficiente angular de uma for igual ao coeficiente angular da outra e o coeficiente linear for igual ao coeficiente linear da outra, trata-se da mesma reta, então é indeterminado, tá? Possível e indeterminado. Se for diferente, esse cara aqui, ó, um for diferente do outro, vai ser determinado. Tá? Possível e determinado. Vamos lá então, a condição, ó, quer dizer o quê? Que menos m sobre 2, ou seja, o coeficiente angular de uma tem que ser diferente do coeficiente angular da outra, tá? Então tem que ser diferente de menos meio, concorda? Porque se for igual, elas serão paralelas e o nosso sistema será impossível, ok? Então vamos verificar aqui o valor de m. Tem 2 aqui, só cancelar aqui, ó. Então significa que m, o menos 1 passa dividindo, vai ficar 1 positivo, né? Então m tem que ser diferente de 1. Se o m for diferente de 1, o sistema será o quê? Possível e determinado. Na sigla, sistema possível e determinado, SPD. Tranquilo? Agora, se o m for igual a 1, nosso sistema será o quê? Vamos verificar. Se o m for igual a 1, o que vai acontecer? 1 menos 1 dá 0.
certo? E 0 sobre 2 dá 0. Então o B aqui, se o M for igual a 1, o B vai ser 0. Agora, se o M for igual a 1 aqui, ó, 3 quartos. Então 3 quartos é diferente de 0, então o nosso sistema será o quê? Impossível. Impossível. SI. Sistema impossível. Então, de novo, por que é impossível? Porque elas não são coincidentes. Elas seriam paralelas, tá? Se o M for igual a 1, elas serão paralelas e não são coincidentes, tá? Se elas fossem coincidentes, o B de uma seria igual ao B da outra. Por isso, impossível. Então, essa foi a letra A. Vamos fazer a letra B. Se tá difícil, comenta aí, tá? Lembrando, assim que eu me livrar desse negócio, desse caderno desse aluno que é chatíssimo, eu vou tentar repassar todos os assuntos desses cadernos do aluno, só que utilizando o quê? Um livro, né? Um livro, uma apostila de cursinho, uma coisa mais bem elaborada, né? Esse caderno do aluno aqui, ó, é uma benção, é uma benção. Então no item B aí, ó, então lá era retas, né? Aqui seriam superfícies, né? Planos, são 3 dimensões. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, classifica a mesma coisa, né? Classificar se é determinado, impossível, ibiriri, bororó. O que a gente vai fazer aqui neste momento? Vamos escalonar esse sistema aí. Já aprendemos isso. Vou somar aqui, ó, essas duas linhas que tá fácil, tá vendo? Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é menos 1. Vamos eliminar duas incógnitas de uma vez só. Então, ó, juntando L2 com L3, vamos obter o seguinte, ó. Vai ficar x mais 2x, nós temos 3x. Y com menos y dá 0, z com menos z dá 0 e 0 com 0 dá 0. Portanto, ó, x é igual a 0 sobre 3, que é 0. Então já descobrimos que o x é igual a 0, tá? Com isso, você pode fazer o quê? Calcular as outras coisas, né? Se o y é igual a 0, significa o quê? Ó? Coloca aqui, substitui aqui, você vai ter que o y, o x é igual a 0, né? Então vai ficar y mais z igual a 0, y mais z igual a 0, portanto o y é igual a menos z. Tranquilo? Agora temos o y, temos o x, vamos calcular aqui substituir, né? Substituir aqui nessa primeira equação aqui. Então nós ficaremos com 0, 3 vezes 0 dá 0, aí fica com 2 vezes menos y, menos 2 vezes y é z, substitui aqui, com mais mz, isso aí tem que dar 0, ok? Muito bem. Então aqui, ó, menos 2 vezes menos z dá 2z positivo, mais mz é igual a 0. Mandando lá para o outro lado, nós teremos que mz vai ser igual a menos 2z. O z está multiplicando, passa dividindo, nós temos aqui um m igual a menos 2. Então o que vai acontecer se o m for igual a menos 2? Se o m for igual a menos 2, todas essas retas aqui, esses planos aqui serão coincidentes, tá? Assim como ocorre com a reta, né? Então trata-se do mesmo plano. Se é o mesmo plano, o sistema ele é indeterminado. Então, ó, para m igual a 2, o sistema vai ser o quê? Sistema possível e indeterminado. Ok? Outra situação é o seguinte, ó, o sistema aqui ele é chamado homogêneo. Por que homogêneo? Porque, ó, é um sistema desse jeito aqui, ó, todos os termos independentes são nulos. Nesse caso é um sistema homogêneo. E todo sistema homogêneo aceita a solução trivial, que é 0 para x, 0 para y e 0 para z, tá? Todo sistema homogêneo. Se o sistema aceitar somente essa solução, ele será o quê? Determinado. Então, para o sistema aceitar apenas essa solução, o m tem que ser o quê? Diferente de menos 2. Se o m for diferente de menos 2, o sistema será o quê? Então, para m diferente de 2, o sistema é
possível e determinado, porque só admite essa solução aqui, tudo zero, tá? Então tá aí a discussão do sistema, né? Classificação aí de acordo com o parâmetro M. Um assunto bem chato de entender e de explicar. Opa, aqui é menos 2, né? Aqui ó, menos 2. Então aqui menos 2. Então, se M for diferente de menos 2, o sistema será possível e determinado. Agora sim. Atividade 34. Determine o valor de M para que o sistema de equações seguinte seja indeterminado. Olha aí, ó, indeterminado. Lembrando que, para ser indeterminado, o sistema tem que ser... as equações são equivalentes, não é isso? Represento aqui, no caso, planos... São planos coincidentes. Então, nós temos aqui 3 variáveis, né? ABC, como se fosse x, y e z. Então, nós vamos o quê? Identificar o M de maneira que essas equações aqui sejam todas equivalentes. Se você somar aqui, ó, essas duas, a L1 mais a L2, você vai obter o seguinte, ó. A mais A, nós temos 2A. B com menos B dá 0. C, 2C com menos C dá 1C. E 1 com 0 dá 1, tá? Então somamos essas duas aqui, ó. A primeira com a segunda. Resultou nisso, tá? Daqui a gente pode fazer o quê? Isolar o C. Vamos isolar o C em função de A, então vai ficar o C vai ser igual a 1 menos 2A, né? 2A era positivo, ficou negativo desse lado, só tem o C em função de A. Agora vamos buscar o B em função de A. Então vejamos aqui, ó, B em função de A, vamos usar essa equação aqui, ó, fazer L2 somar com L3, e aí a gente vai obter assim, ó, A mais MA, menos B com menos B vai dar 2B, e C negativo com C positivo vai dar 0. E aí, 0 com 2 dá 2, tá? Então, de novo, ó, somei essas duas equações aqui, ó, a L2 e a L3. Deixa eu identificar aqui para vocês. Então, essa primeira aqui é a L1, essa daqui é a L2 e essa daqui é a L3, tá? Então, a gente fez operações aqui, combinações lineares entre as equações. Legal. Então daqui vamos isolar o B. Então nós temos o 2B vai para o outro lado, esse 2 vem para cá e vai ficar assim, ó. 2B do outro lado com o sinal trocado. Desse lado de cá vai ficar o A mais o MA menos o 2 que chegou lá agora. Esse 2 passa dividindo. Então nós teremos, vou colocar aqui para economizar espaço. Nós teremos aqui que o B é igual a... Você pode colocar o A em evidência aqui também, tá? Vamos fazer isso, colocar o A em evidência. Então, A que multiplica 1 mais M. Não é isso? Se você fizer a distributiva, você volta para essas duas parcelas aqui. Isso aí dividido por 2, né? Que o 2 passou dividindo. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, tá aí, ó. O B em função de A e M, né? Legal, que dá para fazer agora, vamos ver. Tem o C em função de A. Podemos isolar o B aqui na L2 para ver se fica um pouco mais fácil, ó. Então o B vai para o outro lado, fica positivo. Então nós temos que o B é igual a menos C. Substituindo o C por 1 menos 2A, vamos encontrar o seguinte. A menos, aqui 1 menos 2A. Dentro do parêntese, regra de sinal. Muito bem, tirando do parênteses aí nós temos A menos 1, menos com menos vai dar mais, 2A. Portanto, o B é igual a com 2A dá 3A. 3A menos 1. Então, esse é o valor de B em função de A. A gente pode fazer o que agora? Substituir tudo aqui na linha 3. Então, vamos ficar assim, ó. MA menos B, o B é isso daqui. Então, fica menos
3A menos 1. Depois mais C. O C é isso daqui. Então fica mais 1 menos 2A. Isso aí é igual a 2. Vamos eliminar os parênteses aí. Nós temos MA menos 3A mais 1 menos 2A, que é igual a 2. Podemos colocar aqui em evidência o A em evidência. Deixa eu ver se é interessante fazer isso. Espera aí, vamos juntar aqui primeiro, ó. MA menos 3 com menos 2 dá menos 5A. 1 com 1 dá 2. Mais 2, que é igual a 2. 2 passa para o outro lado, fica negativo. Nós teremos então MA menos 5A, que é igual a 0. Isolando o M, nós temos MA, que é igual a 5A positivo. Passando a dividindo, temos então finalmente que o M é igual a 5. Então, se o M for igual a 5, o que vai acontecer aqui? Nós teremos um sistema indeterminado. Então, a solução vai ficar em função de A, nós teremos aqui, ó, a solução vai ser A, o B é 3A menos 1, e o C é 1 menos 2A. Tá aí. Para você, como o problema pede aí, cadê? Dois conjuntos de valores para A, B e C. Então você joga aqui qualquer valor para o A e determina o B e o C, tá? Então para um A, por exemplo, para um A igual a 1, você vai ter assim, ó, solução, né? Vai ter a solução aqui 1, 3 vezes 1, 3 com menos 1 dá 2, e 2 vezes 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 1. Então tá aí, ó, para A igual a 1, você tem esse conjunto aqui. Para o A igual a 0, por exemplo, nós teremos um segundo conjunto, solução aqui, que vai ser 0 para A, menos 1 para B e 1 para C, tá? Tem infinitas soluções porque é indeterminado, mas ele pediu só duas, então tá aqui, ó. Serve essas duas. Você pode jogar qualquer valor aqui para o A e calcular outras soluções do seu agrado aí. Essa foi a atividade 34. Então você tem que lembrar aqui a definição, né? Um sistema ele é indeterminado quando as equações são equivalentes, né? Você tem aqui equações que na verdade são multiplicadas por um escalar, né? Então é isso aí. Finalmente uma questão aqui um pouco mais simples, né? Demora mais para ler do que para resolver. Então Ana, Beto e Cadu foram comprar enfeites para a festa junina da escola. Em meio às compras, eles se perderam um do outro e resolveram, cada qual por sua conta, comprar aquilo que haviam combinado. Pacotes de bandeirinhas, chapéus de palha e fantasias para a quadrilha. Quando se encontraram no dia seguinte na escola e perceberam que haviam comprado muito mais do que pretendiam, cada um tratou de se defender, argumentando sobre o quanto haviam gastado. Primeiro foi Ana. Gastei R$62, mas comprei 4 pacotes de bandeirinhas, 4 montões de chapéus e 4 fantasias. Então já vamos escolher algumas letras para representar chapéus, fantasias e bandeirinhas, tá? Então pode ser C, B e F, tá? Então chapéus, deixa eu colocar aqui, ó, poderia ser X, Y, Z, qualquer letra, tá? Só estou colocando aqui a letra que é a inicial dos nomes. Então nós temos aqui bandeirinhas, vou chamar de B, chapéus, vou chamar de C e fantasias de F, tá? Então, montando aqui a equação, ó, ela comprou 4 pacotes de bandeirinhas, ou seja, 4 vezes B, que é o pacote da bandeirinha, né, o preço do pacote da bandeirinha, mais 4 montões de chapéus, ou seja, 4 vezes o preço do
montão de chapéu. Mais 4 fantasias. 4 vezes o preço da fantasia e ela gastou R$62, tá? Então já equacionamos aqui a primeira parte. Depois veio o Beto. Comprei a mesma quantidade de enfeites que você, mas gastei menos porque consegui 10% de desconto no preço dos chapéus. Quer dizer, gastei R$60. Então ele gastou aqui, ó. Comprou a mesma quantidade, 4 vezes o chapéu, aliás, vezes as bandeirinhas. Só que aqui no chapéu ele conseguiu o quê? Desconto. Então ele vai pagar, ao invés de pagar aqui 4 vezes C, ele vai pagar apenas o quê? 90%, que ele conseguiu 10% de desconto. Então você coloca aqui, ó, vezes 0,9. Isso aqui já aplicando 10% de desconto. Lembrando, né? 100% é a unidade. Então 10% é 1 décimo. E aí você desconta 1 décimo de 1, dá 0,9. E a fantasia é o mesmo preço, então 4F. Só que aqui ele gastou então R$60. O outro João aqui comprou, cadê? Comprei metade. O Cadu comprou metade do que os outros compraram. Então aqui foram apenas 2. Ele conseguiu o quê? Desconto de 20% no preço das bandeirinhas, 10% no preço dos chapéus. Então ele comprou aqui metade de 4 é 2. Vezes as bandeirinhas. Só que ele conseguiu um desconto aqui, ó, de 20%. Então ele pagou apenas 80% do valor normal, 0,8. Aqui metade da quantidade de chapéus, 2 vezes chapéus. E aí ele conseguiu quanto de por cento aqui, ó? 10%. Então ele pagou apenas 90%. E finalmente aqui ele comprou duas fantasias, né? Metade. Ele gastou aí, no final das contas, R$29. Então tá aí. A parte mais difícil é o que? Montar o sistema de equação. Montadinho aí, agora é só escolher a estratégia que você preferir para resolver o sistema. Você conhece escalonamento, você conhece substituição e você não conhece ainda determinante, né, que é o próximo assunto. Mas vamos aqui por escalonamento, deixa eu ver. Escalonamento mais ou menos, tá? Não vou seguir a ordem, mas a gente vai fazer combinações entre as linhas aqui para, como que eu posso dizer? Fugiu a palavra, cancelar a incógnita, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, multiplicar essa linha aqui por menos 1, certo? E somar com a linha 2, nós vamos, ó, cancelar esse, o B e o F. Então é isso que eu vou fazer. Então vou escrever aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer menos a linha 1 com mais a linha 2, ok? E aí nós teremos então, ó, 4B mais 4C mais 4F, que é igual a 62. Vamos somar com... Aliás, aqui ficou tudo negativo, né? Aqui ficou tudo negativo. Opa, estamos multiplicando por menos 1. Menos, menos, menos e menos. Certo? Isso aqui é menos L1. Agora vamos somar com L2, 4B mais 4C vezes 0,9 mais 4F, que é igual a 60. Então essa soma aí vai dar o quê? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, né? Aqui 4 vezes 0,9 dá 3,6, tá? Então aqui vai sobrar negativo 0,4C. Tá? Estou somando aqui, ó, 4 inteiros com 3,6 positivo, né? E aqui dá 0. E do outro lado aqui, 62 negativo com 60 positivo, menos 2. Aí, ó, que legal. Já descobrimos que o valor do chapéu vai ser C vai ser igual a menos 2 dividido por menos 0,4. Isso aí costuma dar quanto? 5. Então o preço do chapéu aqui é 5 reais. Muito bem, já descobrimos uma das letras aqui, vamos ver se dá para fazer outras coisas aí. Bom, então agora vamos fazer aqui, ó, menos 2 vezes a linha 3 e somar com a linha 2.
pelo menos 2 vezes. A linha 3 mais a linha 2. Vamos ver no que dá isso daí. Então nós temos aqui, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes 0,8. Vai dar 3,2 negativo. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes 0,9 vai dar 3,6. 3,6 vezes C. Menos 2 vezes 2 dá 4. 4F, que é igual a 2 vezes 29. Vai dar 2 vezes 9 dá 18, vai 1, 58. Vamos somar com a segunda linha, que é 4B mais 3,6C mais 4F, que é igual a 60. Somando isso daí, nós vamos obter aqui, ó, 0,8B positivo, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 também, e aqui vai dar 58 com mais 60, aqui é negativo, né? Vai dar 2 positivo, pronto. Portanto, ó, o B vai ser 2 dividido por 0,8, que dá exatamente metade disso aqui, né? 2,5. Por que é metade? Porque eu estou dividindo pelo dobro, né? 0,8 é o dobro de 0,4, então aqui é 2,5. 2,50 bandeirinha. Descobriu o chapéu, descobriu a bandeirinha, facilmente você descobre a fantasia. Só substituir alguma dessas aí, ó. Qualquer uma dessas. Vamos substituir na primeira, que está mais fácil. Pode ser? Então temos aqui, ó, 4 vezes o B, que é 2,5, mais 4 vezes o C, que é 5, mais 4 vezes o F, que eu não sei, é igual a 62. 4 vezes 2,5 vai dar 10. Mais 20, 4 vezes 5, 20, mais 4F, que é igual a 62. Aqui vai dar 30. Mais 4F, que é igual a 62. 30 está positivo, passa negativo, nós temos que 4F é igual a 62 menos 30. Portanto, aí 4F é igual a 32. Logo, descobrimos aí que o F, que é a fantasia, vai ser igual a 32 dividido por 4, que costuma dar R$8, tá? Então, solução aqui, ó, deixa eu colocar aqui em cima para finalizar. A solução vai ser igual a começa pelo B, né? O B é 2,5, o C é 5 e o F é 8. Então tá aí a solução do problema 35 atividade.